Veja a seguir, Oswaldo Lúcio, diretor-geral e fundador da Gigalink, entrevista Marcos Gava, representante de vendas, negócios e operações da Via no Brasil. Um dos principais temas abordados é a internet das coisas. Vamos entender melhor como funcionam as aplicações do IoT em diversas áreas, como segurança, computação, provedores de internet e muito mais. Olá pessoal, aqui é o Oswaldo Lúcio, eu sou o diretor-geral da Gigalink, fundador da Gigalink, e hoje eu gostaria de dividir com vocês uma visita aí dentro de um formato de entrevista com uma pessoa muito especial, uma parceria que a gente fez com uma empresa americana que tem uma amplitude mundial, atua no mundo inteiro. Mas aí eu vou pedir para o nosso convidado Marcos Gava, que é o representante da Via no Brasil, que faça uma apresentação. Bom, pessoal, meu nome é Marcos Gava, eu sou responsável pela Via aqui no Brasil, operações técnicas e comerciais, e trazendo as oportunidades e adequando as soluções para o mercado brasileiro. Muito bem, Gava, muito prazer receber você aqui. O primeiro tema que eu gostaria de trocar ideia com você hoje seria sobre a internet das coisas, né? O IoT. Se fala muito sobre IoT, né? Mas as pessoas não sabem direito, sabem que são dispositivos que você tem dentro da sua casa, etc. Mas eu queria que você desenvolvesse um pouquinho esse tema do que se tem hoje disponível, né? E as questões que se implicam dentro de cada coisa dessa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o IoT. O IoT, ele, nesse momento, né, de um termo, ele é abrangente, ele é bastante internet das coisas, ele tem várias aplicações, o que a maioria do pessoal conhece, para ser mais preciso, né, para explicar um pouquinho sobre essa questão, são as câmeras, são consideradas como câmeras de segurança, né, são consideradas como sistemas de IoT. Os seus painéis de alarme são sistemas de IoT. Podemos dizer também que os sensores de presença, sensores de temperatura, esse é o mundo de internet das coisas. Tudo que você pode conectar à internet. Se a gente for para a sua residência, né, hoje está tão difundido, depois que a Alexa entrou no Brasil em 2018, se não me engano, em português, foi uma explosão. Então a sua Alexa é um dispositivo de internet das coisas. A geladeira hoje está conectada, então tudo que tiver uma conexão de Wi-Fi ou outra tecnologia sem fio, ou mesmo com fio, dentro da sua residência ou nas empresas, e que esteja essa comunicação acontecendo desta forma com aplicações em nuvem, a gente considera isso como internet das coisas, né? As coisas podem ser até o seu smartwatch, né? Então, aí o que acontece? Há uma convergência acontecendo no mundo inteiro, com vários tipos de tecnologia. Aqui no Brasil não é exceção. Então, hoje se conecta desde o seu robozinho residencial, e você vai precisar ter algo para que haja uma interação muito maior com as aplicações que estão rodando no seu smartphone, com as aplicações que estão rodando em nuvem, e que aí começam a aparecer outras questões que a gente pode abordar também, que é de segurança desses dispositivos, para você não ser invadido, né? Então a sua Smart TV é um computador, as pessoas esquecem disso, é um dispositivo de internet das coisas, porque tudo, até a sua câmera é um computador. Então esse mundo de internet das coisas são esses microcomputadores que estão se conectando e que precisam de uma segurança e de uma funcionalidade mais inteligente para o ser humano se utilizar dessa tecnologia. Só te interrompendo, Marcos, a gente sabe que hoje, né, você tem aí lâmpadas que você controla pelo celular, você tem panelas eletrônicas que fazem o arroz, você tem o ar-condicionado, né, você tem
o termômetro que marca a temperatura do seu aquário, que está ligado ao seu celular, você sabe isso remotamente, a temperatura e tal. E a gente vê que teve caso nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, na qual um termômetro desses foi hackeado dentro de uma empresa e o hacker conseguiu, através do termômetro, do dispositivo eletrônico do termômetro, começar a fazer um sniffing, né? uma captura de dados de toda a empresa e depois conseguiu hackear e até fazer um ransom com essa empresa e cobrar um resgate por ter bloqueado os servidores o acesso aos dados. Como é que se controla a segurança dentro do IoT? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa pergunta é super interessante, bem atual, digamos assim, né? Porque hoje em dia as melhores práticas, né, do pessoal que faz instalação de sistemas, tanto em residência quanto em empresas, como eu disse anteriormente, o fato de o dispositivo, né, alguns dispositivos que têm uma capacidade de processamento até significativa hoje em dia, que são extremamente baratos, né, nesse mundo de IoT, permitem esse tipo de situação que é super preocupante. Então, a gente pode categorizar, eu vou aqui separar duas situações, por exemplo, numa residência, né? Ah, Marcos, mas jamais vai acontecer de alguém ter interesse em invadir a minha residência, ou invadir as câmeras, ou invadir o meu DVR, ou invadir a minha Smart TV. Aí eu pergunto para essa pessoa, mas e o seu computador? Que tem lá, todo mundo coloca uma etiquetazinha na frente da câmera do seu computador. Não é uma invasão? Então, quais são as formas de mitigar essa situação? Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas no setor de público, nas empresas públicas, não há conexão de câmeras na mesma rede que tem a comunicação com a internet e a comunicação interna, que a gente chama de redes internas e fechadas e privadas dessas empresas ou do governo. É proibido você conectar câmera de segurança na internet, através da rede dessas empresas ou que são do governo. Então você tem que isolar a rede. Então a coisa mais importante, a segurança mais básica é não conectar as redes, fazer redes separadas, né? Isso é o básico que as empresas fazem hoje por medo, né? Justamente por não ter uma garantia de que ninguém vai entrar na sua câmera sem você saber. Então você precisa ter um sistema, ou você criar no linguajar técnico, você separar fisicamente essas redes, ou separar de uma forma virtual e lógica, que a gente, mundo de rede, quem conhece rede, em VLANs, em criar regras no firewall que separem esses dispositivos de IoT. Então você cria um SSID, que é um mundo de Wi-Fi, se os seus dispositivos forem Wi-Fi, e criar numa regra de firewall para separar isso dentro da sua residência ou mesmo dentro da sua empresa, né? As empresas têm o corpo técnico de TI que sabe fazer isso e eles vão seguir essas melhores práticas desse mundo de IoT. Mas na residência você não tem pessoal técnico, você precisa de algum especialista e consultar as melhores práticas para que você não corra esse risco que é comum de acontecer. Algumas pessoas me perguntam, Marcos, mas eu não sei de onde foi a invasão, eu sou advogado e o meu escritório de advocacia foi invadido e eles sequestraram o meu HD, o meu servidor e pediram resgate. Isso é uma coisa muito comum de acontecer quando o hacker descobre que é um escritório de advocacia, porque é um prato cheio para esse tipo de situação, né? Essas invasões são reais, esses ataques são reais e a gente precisa se preocupar muito com isso. E formas de você mitigar isso são criar redes separadas e criar o que a gente chama hoje no linguajar técnico de Trusted Domain, ou domínios de segurança, né? Ou domínios que você chama de confiáveis. Então você tem que criar uma arquitetura, uma plataforma para mitigar esses problemas. Então você tem que realmente ter tecnologia. E quanto mais próximo você tiver do cliente, mais fácil de controlar e mitigar esses problemas é melhor.
Está muito em voga o ataque por negação de serviços, né? O ataque de DDoS. Né? Os provedores no Brasil, e ultimamente até no estado do Rio, né? Em março nós tivemos uma onda de ataques aí pesado para mais de 30 provedores. Né? Todo mundo sentiu esse efeito, né? Que atrapalhava realmente a navegação da internet. E muitas vezes as pessoas não se tocam que o ataque às vezes vem de um equipamento de IoT que está na sua concorrência, que a pessoa que é usuária desse set-top box, por exemplo, não tem noção que ela, ao acessar uma TV pirata, um sistema de streaming pirata, ele está permitindo com que esse equipamento se torne uma ferramenta de ataque para outro provedor, para outro local, né? E, inclusive, então realmente existe muita coisa que você precisa realmente levar em conta, né? E você ter um sistema, como você falou, né? De uma rede que você confia, né? Eu queria aproveitar o gancho e falar um pouquinho sobre o que faz a VIA, né? O que é o famoso protocolo, né? O VTBA, né? Que a VIA tem, que é o VIA Trusted, né? Esse acesso, né? de rede. E aí vamos falar um pouquinho de computação de borda, vamos falar um pouquinho de como é que isso interage com inteligência artificial, o que é a computação de borda que a VIA tem, né? E se a gente falar um pouquinho também sobre a experiência do usuário quando você tem isso tudo reunido. É muito assunto, mas... Bastante. Vou buscar aqui, pegando o seu gancho, para explicar o set-top box e como que isso se encaixa dentro de uma estrutura de uma computação de borda e o que a gente preparou nesses equipamentos que precisam ter, que a gente chama de o boot do equipamento não ser hackeável, porque o equipamento de boot, na hora que você está fazendo e ligando o seu computador, e ligando uma TV ou ligando um set-top box que pode ser pirata, que hoje é muito comum no mercado brasileiro, embora a Anatel esteja trabalhando de forma bastante agressiva nesses últimos meses para mitigar esses problemas, porque ali as pessoas esquecem novamente, o set-top box é um computador, ele é uma caixa Android. Uma caixa Android é como se você tivesse seu smartphone tem uma capacidade computacional e o set-top box que está ali, pirata, tem uma capacidade computacional gigantesca, né? Então, aí o cara, né, lá o desenvolvimento pessoal da VIA imaginou, teve um insight, teve uma ideia sensacional. Cara, vamos aproximar o equipamento da computação de borda com mecanismos de segurança para evitar e criar domínios de segurança ou domínios confiáveis, que é o VIA Trusted Domain, Broadband Access, que é o conceito que a gente vai falar sobre isso aqui, né? Mas computação de borda, mas está todo mundo indo para a nuvem. Eu vou explicar isso, se vocês me permitirem, tentar fazer um paralelo, novamente, que todo mundo conhece, todo mundo gosta, da Alexa, né? A Alexa, ela funciona 100% do tempo conectada na internet e o processamento não acontece dentro daquele dispositivo do modelo, e tem vários modelos, propriamente dito, ela não está ali na sua casa, ela não está na sua empresa, ou não está dentro do seu carro, porque hoje tem Alexa dentro dos veículos. Ela está na nuvem. Essa nuvem é um computador que está a uma distância, uma concentração por economia de escala de servidores, né? Implementações que precisam uma capacidade computacional para entender o que você está falando e voltar com a resposta. Ela tem uma latência, ela tem até um atraso para acontecer esse processamento. E quando você dá esse comando, se tem internet, vai funcionar. Se não tem internet, não vai funcionar. Então, hoje, as aplicações estão exigindo que você comece a trazer o processamento até para a borda, que é isso que a nossa solução de você processar esse conceito da Alexa de te responder localmente. Então, eu poderia colocar um módulo da Alexa dentro do nosso computador de borda, que está dentro da residência, que pode estar no teto, que pode ser um equipamento de Wi-Fi Mesh, que pode ser um roteador, que vai implementar e vai ter essa capacidade computacional
para processar o comando de voz local. Mesmo sem internet, vai funcionar a Alexa. Não vai te responder perguntas difíceis, mas, por exemplo, fecha a minha cortina, fecha a cortina, liga a luz, desliga a luz, liga a panela de arroz lá, isso vai funcionar, independente da internet. Ou seja, você fica isolado do mundo, mas não na sua casa, né? Exatamente. Hoje, se você perde a internet, você fica isolado dentro da sua casa. Exato. Você não consegue falar com a cortina ou com a lâmpada. Não, né? Você tem que levantar da cadeira e ir lá apertar o botão. Então, outro exemplo que é bastante rápido das pessoas entenderem, fazendo um paralelo, são as câmeras de segurança. As câmeras de segurança hoje, elas estão se tornando muito inteligentes, porque elas têm capacidade de processamento. Só não tem mais processamento dentro da câmera, porque senão ela fica muito cara. Então, você tem uma inteligência ali, chamada de machine learning, ou computação visual, que é mais, talvez as pessoas entendam um pouco mais, a câmera hoje é capaz de identificar que é uma pessoa que entrou, um padrão, né? É uma pessoa que entrou num local e que ela pulou o muro e que a câmera tem que pegar, fazer um pré-processamento, né? Meio que uma computação de borda, mandar essa pré-processamento para a nuvem, aonde tem um algoritmo que vai falar assim, cara, isso não é um gato, não é um cachorro, é uma pessoa. E volta com essa informação para a câmera tomar uma decisão, que pode ser mandar um comando para um sistema de automação ligar as luzes. Isso é segurança, não é, gente? Então, isso tem um atraso, vocês imaginam qual é o atraso para isso acontecer? De 15 a 20 segundos. Se você imaginar o bandido pulando o muro, 15, 20 segundos é muito tempo, ele já está lá dentro da sua casa. Então, você para pensar, cara, eu preciso de alguma coisa muito mais rápido, que o momento que ele pulou, eu já aciono o alarme. Toco o alarme e mando uma mensagem de voz nas câmeras que tem áudio, tem alto-falante, e você fala, olha, já foi comunicado à empresa de segurança, já está também comunicado à polícia e a polícia já está se deslocando para a residência. Então são formas de você liga o alarme, liga todas as luzes, você pode automatizar todo o processo. Esse é um exemplo de computação de borda pode trazer para esse ambiente residencial ou mesmo em supermercados, que você vai poder ter automações que a gente vai poder explicar isso mais adiante, e mesmo o mundo corporativo, né? Que mais importante ainda, prédios inteligentes ou cidades inteligentes, aonde eu vou explicar também sobre casas inteligentes e cidades inteligentes. Até roupas inteligentes também? Né? Dá para fazer muita coisa com essa computação de borda. Como é que isso afeta da experiência do usuário? Hoje se fala muito de experiência do usuário, né? Como é que isso vai afetar a experiência do usuário, a sensação de realmente estar envolvido dentro de uma tecnologia que realmente funciona. E não é uma coisa do tipo assim que vai levar 15, 20 segundos para ter uma resposta. Bom, se você puder repetir essa pergunta, porque essa pergunta é super importante e eu quero estruturar ela. Tá. Eu tô me referindo à experiência do usuário no uso dessa tecnologia. Porque não adianta você ter uma tecnologia que você precisa de uma resposta instantânea levar 20 segundos para você ter uma resposta. Como é que essa computação de borda, como é que esse VTBA, como é que essa solução, essa plataforma da VIA traz uma melhoria de experiência de usuário e como é que impacta essa experiência do usuário? Isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Excepcional pergunta, e aqui eu estou tentando, neste momento, gente, estruturar porque eu tenho como vincular as aplicações para que vocês possam entender exatamente como isso vai acontecer, porque é um tema complexo. Muitas pessoas não entendem ainda o que é o conceito de computação de borda. Embora eu dei os exemplos aqui da câmera e da Alexa, a gente tem exemplos nessa situação que, por exemplo, como que a computação de borda pode resolver esses problemas. Um terceiro ponto que vocês podem se lembrar aqui desse bate-papo que a gente está tendo, com relação à pergunta do Oswaldo, é a questão da realidade aumentada. Mas Marcos, mas aonde tem realidade aumentada? Nós temos uma aplicação rodando numa loja da Gucci, na China, aonde a realidade aumentada, para quem já
experimentou, já tentou, ou fez algum uso de algum aplicativo nesse sentido, sabe que existe um atraso muito grande porque você está processando muito na nuvem. E a internet, ela não é uma tecnologia que garante uma qualidade de serviço que você pode especificar ela fim a fim até chegar àquele computador que está lá, que é a computação na nuvem, registrando para você e alocado para você para aquele momento, né? Então, você tem essa física de chegar até lá. Então, na realidade aumentada, e você pode ver o anúncio da Apple com relação aos óculos terem a capacidade de processamento no óculos. Então, e ao mesmo tempo, outro paralelo que você pode fazer, outra analogia que eu posso fazer para vocês entenderem, é o videogame. Então, o videogame ele tem que acontecer num console, ou tem que acontecer num smartphone super poderoso, ou numa Smart TV que tem uma capacidade computacional muito grande, para evitar essa latência do jogo. Porque, para gamer, para quem tem filho gamer, que é o meu caso, é muito difícil você ter uma resposta muito rápida se está acontecendo a maior parte do processamento na nuvem. É praticamente impossível disso acontecer. A gente poderia dizer, então, que essa computação de borda, né, ela permite que você, mesmo que você não esteja na sua mão com o dispositivo adequado para te dar as respostas instantâneas, você vai ter esse suporte de como ter, por exemplo, alguém especialista muito próximo de você que vai te ajudar nisso. Exato. Ele vai conseguir fazer de uma forma muito rápida essas informações sem depender da internet. Vai te dar uma resposta, vai economizar a quantidade de banda necessária, né? E para aquelas aplicações que são sensíveis, que essas aplicações que eu descrevi, elas são sensíveis a atraso, tem que acontecer o momento que você está fazendo o movimento. Então eu tenho um caso aqui, né, de supermercado de carrinhos inteligentes, daquele carrinho inteligente que você pegou o autoatendimento e colocou aquele negócio todo num carrinho, né? Então o pagamento, a identificação do produto está do seu lado, o produto que você está colocando no carrinho é identificado, né? Sabe que é um produto X PTO da vida, que você está colocando no carrinho e custa tanto. Aquilo tem que acontecer muito rapidamente, porque você está movimentando o carrinho e ele tem que fazer uma triangulação para saber que o carrinho está passando na frente de uma gôndola específica, de um produto específico. E que pode estar até relacionado ao que você comprou anteriormente, né? Exatamente. Então, esse processamento tem que acontecer de forma muito rápida. Então, eu estou descrevendo aqui vários processos que têm que ocorrer simultaneamente. Você não vai conseguir fazer isso com a física de chegar até um computador e voltar com essa informação para o movimento do carrinho, que é centímetros. Você precisa que aconteça ali localmente. Então esses são exemplos de a computação de borda estar trazendo essa solução. E é bom falar, inclusive, que isso não depende da velocidade de banda da internet, não depende. Não depende da velocidade. Você pode ter a velocidade infinita ali, porque o tempo de chegada do outro lado é que vai depender disso. E aí você começa a passar por locais, né, de tráfego de rede que você não tem controle nenhum. Então não adianta você ter velocidade, né? Exatamente. Você precisa realmente de um tempo para chegar no servidor que às vezes está nos Estados Unidos, por exemplo. Exatamente, que está mais difícil ainda, né? O que eu queria colocar seriam os dois pontos importantes para as pessoas entenderem em casa, que essa questão desse processamento acontecendo localmente tem uma equação, né? Não tenho a impressão de que a nuvem nunca vai ser utilizada. Eu não quero dar essa impressão que há uma concorrência entre a computação de borda, né, a computação próxima das residências das empresas, ela venha substituir a computação que existe em nuvem. Não, ela é uma solução de composição. Você usa a nuvem para fazer o que a gente chama de repositório de alta capacidade, onde você pode colocar todas as informações de coleta de dados dos seus sensores, das suas empresas, das suas pessoas,
o batimento cardíaco do Marcos, não precisa ficar no telefone, não preciso saber o nível de glicose que está no meu sangue no telefone. Essas informações podem ir para a nuvem, criar uma base de dados onde a inteligência artificial pode processar essa informação e voltar para, dependendo do seu nível de... Com algumas conclusões. Algumas conclusões, dá indicativos de que você poderia procurar um médico porque você está com uma tendência maior de um problema cardíaco. Então, isso tudo é muito importante que aconteça de forma distribuída, híbrida, porque você também, com a computação de borda, você está criando uma rede, uma mini nuvem no local, porque esses equipamentos eles começam a se processar entre eles no local, porque você pode ter mais de um computador de borda. Então você cria como se fosse uma nanonuvem, uma mini nuvem no ambiente, então você pode compartilhar processamento ali também. Essa que é a maravilha da tecnologia. Ela começa a trazer benefícios que você não podia ter imaginado antes. E uma questão importante, voltando àquele gancho da segurança, se tem um set-top box pirata, que tem um processamento que foi invadido, que você não sabe o que está ali dentro, tem um TeamViewer da vida, né, que todo mundo já usou um TeamViewer da vida, um Ndesk da vida, vai entender, né, quando dá um suporte remoto, que aquilo ali ele está controlando o seu computador, ele pode startar aplicações remotamente dentro do set-top box e você não sabe que está rastreando você lá dentro. Se você cria com a computação de borda os ambientes que a gente chama de VTBA, né, você pode criar e identificar na borda que aquele ataque não saia da sua residência ou não saia da sua empresa e você isole aquele dispositivo na mesma hora. Então você não precisa, porque houve um processamento, um pré-processamento sabendo que tem uma tentativa de ataque sendo gerada num dispositivo. Você não consegue fazer isso em nuvem, até que a quantidade de dispositivos que estão conectados na internet é tão grande que fica meio que impraticável você pegar cada dispositivo e descobrir qual que tem que acontecer lá na borda. Você tem que fechar primeiro a porta de entrada para o ataque lá na residência ou lá na empresa. Marcos, a conversa está muito boa, mas eu gostaria de pedir para a gente parar um pouquinho, fazer uma pausa para os comerciais e daqui a pouco a gente já volta. Não saiam daí.